Paz do Senhor, queridos e queridas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma EBD dos juvenis do Distrito Camaquã, falando ainda sobre a igreja como corpo de Cristo, e a lição de hoje fala sobre a igreja e suas denominações. O nosso texto base se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e verso 8, que diz o seguinte: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito em outras traduções. Pessoal, quero, antes de seguir a nossa lição aqui, dar uma dica para vocês, tá? Eu estudei bastante essa lição no dia de hoje, que eu tô gravando, e eu acho sempre muito importante, eu procuro nunca deixar de fazer isso, é olhar todas as referências bíblicas. Isso aqui é um estudo bíblico direcionado, né? Então, só a lição, ela vai nos trazer uma ideia do tema, mas quando a gente entra na palavra de Deus e começa a dissecar cada versículo, a procurar entender o ensinamento que eles tiraram de cada versículo lá direto na palavra, é uma outra forma de Deus falar conosco e as coisas se tornarem mais claras para nós. Então, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Procurem estudar durante a semana a lição, para que aqui não seja só um ouvir da Rosana, seja um aprendizado realmente para vocês, que aquilo que vocês puderam ler, estudar durante a semana, vocês reforcem aqui, se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, né? Também os pais de vocês, pastor, né? Os nossos líderes. Então, eu queria deixar essa dica para vocês. Procurem estudar as lições antes de ver as aulas, fazer anotações, fazer perguntas e também procurar ler os textos bíblicos de referência, porque eles nos trazem muitos ensinamentos. Então, os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Ressaltar a importância de conservar as doutrinas bíblicas, e aí em seguida a gente já vai definir o que é isso. Explicar por que existem várias denominações cristãs e esclarecer como deve ser o nosso relacionamento com as outras denominações. Então, a gente vai, ao longo dessa lição, tentar elucidar essas três perguntas, esses 3 temas, tá bom? Então, o nosso sintetizando, ele fala que a edificação da igreja ela sempre foi a prioridade dos apóstolos. O que é isso? A edificação é o crescimento da igreja, né? Os apóstolos sempre tiveram isso como a coisa mais importante. Então, com esse objetivo, eles ensinavam a igreja a perseverar na sã doutrina. Como eu falei, a gente vai lá no início do tópico 1 entender o que é doutrina, embora eu acredite que você já saiba. Mas se existe uma doutrina que é sã, eles estão querendo, e há muitos textos bíblicos falando sobre sã doutrina, é porque existe uma que não é sã, que não é saudável, então não é boa para o crescimento. Então, se nós somos ensinados a perseverar nessa, é porque nós temos que fugir da que não é saudável. Por quê? Porque lá naquela época já dos apóstolos, na igreja primitiva, já existiam os falsos profetas, antes, né, no Antigo Testamento, mas a gente se refere a essa parte, os falsos profetas, as pessoas que ensinavam heresias, que contradiziam a palavra de Deus. Então, eles ensinavam que, né, os membros da igreja deveriam fugir de quem promovia esse tipo de ensino, né? Nós não podemos fazer diferente. Nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, nós precisamos perseverar nessa doutrina e ensinar as pessoas também a perseverarem, assim como combater aqueles que destoam da palavra de Deus, né? Com inteligência, com sabedoria, com palavra, mas não nos calarmos diante de falsos ensinos, porque eles estão muito difundidos em muitos lugares. A gente não tem que estabelecer uma barreira interdenominacional, né? Nós temos aqui nos aproximar dos nossos irmãos em Cristo, mas nós temos que ter cuidado com aqueles que se dizem irmãos, mas ensinam coisas diferentes do que a palavra de Deus nos traz, né? Nós não temos que odiar, não temos que brigar com ninguém, mas a gente tem que saber entender o que é ensino bíblico e o que não é. E para isso, o que nós temos que fazer? Ler a palavra. Se a gente não lê a palavra, se a gente não conhece a Bíblia,
a gente não conhece os ensinamentos de Cristo, não crê, não está afirmado neles, qualquer vento de doutrina nos leva, tá? Então, isso é importante. A introdução nos diz que a vontade de Deus também é que toda a igreja seja edificada e que ele quer o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Isso que vou ler aqui, que acho que foi meio confuso. A vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada. Por isso, ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os santos, eles precisam ser aperfeiçoados para trabalhar para o Senhor, né? Ministério e serviço, e edificar, assim, o corpo de Cristo. Então, cada um recebeu um dom, cada um recebeu um chamado para explorar, desenvolver e usar para a edificação e crescimento da igreja. Então, esse é o objetivo que cada um recebeu, né? O seu dom, o seu ministério. O Senhor quer que as pessoas se salvem, né? Que todo mundo se salve e que todos estejam preparados para o encontro com Ele naquele grande dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, o que nós temos que fazer para isso? Permanecer em Cristo, permanecer firmados na palavra, para participar desse santo encontro. Que quem vai participar são os verdadeiros crentes. E quem são esses? Os que creem e confessam que Jesus é o Cristo. Leitura bíblica em classe. Ela é bem importante, eu não vou ler, porque são muitos versículos. Eu, estudando aqui, peguei um por um, fiz anotações, acho muito importante vocês fazerem isso também, né? Vai edificar vocês, vai trazer crescimento. É uma forma da gente começar a estudar a Bíblia, quem ainda não tem esse hábito, é analisar os versículos e procurar entender o que cada um quer nos dizer. Então, Efésios 4, do 1 a 13, que Paulo está falando aos Efésios que eles devem perseverar andando de forma digna, né? Da forma como eles foram chamados, em santificação, sendo humildes, mansos, longânimos, né? Perdoadores, pacientes, suportando uns aos outros, né? E eu andei pesquisando, porque eu já tinha ouvido falar que esse suportando era de dar suporte. Mas a mim, pelo contexto, me parecia que era mais sobre tolerar, sobre aguentar aquelas pessoas que a gente considera mais difíceis, né? E eu achei um estudo que foi procurar no grego a origem da palavra e realmente tende mais a essa explicação que, para mim, tem a ver com o contexto, né? Guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, nós temos que nos tolerar porque todos nós somos difíceis em algum momento da nossa vida e todos nós temos o mesmo objetivo, que é chegar a Cristo. Então, para isso, a gente precisa se ajudar. Então, aqui fala que nós temos um só Senhor, um só amor, um só batismo, e nós temos que nos lembrar disso e andar dignamente de forma a confirmar esse um só Espírito, tá bom? Aqui também está escrito que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, evangelistas, enfim. Então, Deus deu um dom para cada um, segundo a sua vontade, para aperfeiçoamento dos santos, como eu já falei. Então, o corpo todo é importante e no corpo não estão só os crentes da Assembleia de Deus de Porto Alegre, ou os crentes da Assembleia de Deus do mundo. Não. O corpo de Cristo é formado por todos os filhos de Deus, de todos os tempos. Essa igreja invisível são as pessoas que foram salvas por Deus durante todas as épocas. E é esse povo que vai estar com Deus. Então, esse corpo precisa estar unido no mesmo ensino, numa mesma doutrina, no mesmo propósito. E o que é doutrina? Então, vamos a isso. Doutrina é ensinamento. Tá? Depois vocês podem ler a lição aqui, que traz essas explicações. Tem as referências, é importante que vocês leiam para entender de que forma é aplicada essa palavra na Bíblia. Então, a palavra doutrina significa instrução ou aquilo que é ensinado. E aí, no nosso contexto, doutrina bíblica é um conjunto de princípios com base nas escrituras sagradas que tem a finalidade de ensinar, orientar e instruir o crente
quanto à sua postura com Deus, a sua postura com a igreja e com os nossos semelhantes. Então, isso tem a ver com os nossos 3 propósitos aqui na Terra, que é adorar a Deus, edificar o corpo de Cristo, que nós já falamos, e servir aos nossos semelhantes, né, evangelizando as pessoas e trazendo elas para o corpo de Cristo, fazendo que elas sejam inseridas nesse corpo. Assim como nós somos enxertados, nós temos essa missão de alcançar as pessoas. Então, a doutrina é isso, é um conjunto de princípios com algum objetivo, né? E aí me veio à mente aqui a questão de que muita gente diz que as crianças são doutrinadas na escola, e efetivamente elas são, né? Alguns se indignam, se revoltam, né? Alguns professores com isso, mas a gente sabe que infelizmente é uma realidade. Eu trabalhando em escola vejo sim doutrinas não sendo ensinadas para as crianças e adolescentes. Então, eu penso, né, que tudo que vocês aprenderem lá na escola, tudo que vocês ouvirem, vocês precisam pesar, não somente na escola, como na igreja, como na internet, como na televisão. Nós precisamos pesar as coisas e compará-las com aquele ensinamento bíblico, com a palavra de Deus. Pega a Bíblia, está com dúvida, o professor disse isso, a TV disse outra coisa, o pregador disse outra. O que a Bíblia te diz? Né? A tua doutrina, ela está na palavra de Deus. Então, tu precisa comparar, né, os ensinamentos com a palavra para ver se aquilo que tu está internalizando para ti é ensinamento bíblico ou não. Tá? E é muito importante que a gente viva de acordo com a palavra de Deus para que sejamos salvos. Né? A salvação é por intermédio de Cristo, mas depois nós temos um caminho de santificação e vamos chegar a Deus, né, cada vez mais, conforme nós buscarmos ser a sua imagem. A sua imagem nós aprendemos a aperfeiçoar, né, porque Deus busca o aperfeiçoamento dos santos através da sua palavra. Então, fatores históricos, culturais e sociológicos, eles contribuíram para que várias denominações existissem. Porém, os estudiosos dizem que a maior parte das cisões acontecidas nas igrejas, né, dessas separações e criação de novas igrejas, é porque existe uma má interpretação ou uma interpretação particular da Bíblia. Quem estuda teologia ali vai aprender que a Bíblia interpreta a Bíblia, que nós precisamos do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Há sim pontos divergentes, né? O próprio Agostinho tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, diversidade, e em todas as coisas, amor. Então, existem pontos divergentes na interpretação bíblica, tanto que a gente sabe que hoje existem os arminianos e os calvinistas, e isso é uma separação grande, mas isso não diz respeito à nossa salvação. Então, o ponto essencial somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Né? Temos que nos batizar, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Temos que permanecer em comunhão com o corpo de Cristo, congregando. Isso são pontos essenciais e a gente não pode discordar. Essas doutrinas bíblicas têm que estar presentes naquele lugar onde nós vamos servir a Deus. Porém, né, essas questões não são supérfluas, mas elas não são essenciais. E aí tu pode ter a diversidade de pensamento, né? Essa discussão existe há muito tempo e tem gente hoje querendo resolver esse problema. Então a gente não vai resolver. A gente possivelmente tenda mais para uma corrente, tenda mais para outra. Alguns se decidiram e foram para tal lado ou para esse lado. A gente pode crer em um pouco de cada doutrina. O importante é que a gente estude, conheça antes de opinar, mas que a gente saiba que não é por isso que eu vou ser salvo e meu irmão não vai ser. Porque a salvação está em Cristo e Cristo conquistou a salvação por nós. Então a salvação está em crer que Jesus Cristo morreu por nós e é o nosso Salvador. Então, né, a gente não diverge totalmente
em alguns ensinamentos, divergem em outros, mas nem por isso as pessoas deixam de ser nossas irmãs em Cristo. Mas aqueles que têm uma interpretação toda particular, aí a gente pode questionar, né? Porque isso pode ser contrário à Bíblia, a palavra que a gente leu, né? Mesmo que um anjo do céu desse pregue outro evangelho, que seja maldito. Então a gente tem que ter muito cuidado com interpretações particulares da Bíblia. Aqui fala também que no livro de Atos e nas epístolas existem instruções dos apóstolos ensinando os crentes a lidar com essas divisões dentro das comunidades cristãs já no primeiro século. Porque lá, como eu falei no Sintetizando, já existia esse tipo de separação, quer fosse por interpretações e compreensões divergentes, quer por intenção maliciosa de semear o engano. Então, os apóstolos se preocuparam em advertir a igreja para que os membros permanecessem nessa doutrina. Então, se lá naquele tempo isso já aconteceu, imagina hoje, né? Deu muito mais. Quanto tempo se passou, né, para que essas doutrinas se desenvolvessem, para que continuassem pregando, talvez colocando outros nomes nelas, mas elas estão aí e estão sendo pregadas e muita gente está se desviando e indo por caminhos tortuosos porque não conhece e não está firmado na verdade, que é Cristo Jesus. Então, ali no tópico 2, fala que existe uma grande variedade de denominações. Na igreja primitiva não existiam esses registros, mas havia formação de grupos distintos, como a gente já falou aqui, né? Alguns ensinando heresias. E depois disso, a igreja, durante muito tempo, permaneceu sendo uma só, né? A igreja universal, por isso que ela se chama católica. Católica quer dizer universal. Dos crentes em Cristo Jesus no Ocidente, né? Só que chegou um ponto que a igreja se desviou da pregação da palavra. E quando isso aconteceu, alguns membros que estavam lá dentro começaram a combater essas heresias e combater a própria cúpula da igreja, né? O alto clero, porque viram que a palavra de Deus estava sendo distorcida em nome de interesses mesquinhos, ou seja, por dinheiro, né? A palavra estava sendo distorcida. Não me veio outra palavra agora. Mas eles manipulavam a palavra porque queriam ganhar dinheiro em cima do povo. Então, precisava que acontecesse uma volta, um retorno ao verdadeiro evangelho. E aí aconteceu a Reforma Protestante, que é assim, extremamente importante a gente conhecer e estudar. Mas, infelizmente, se eu for falar sobre a Reforma, aqui, o vídeo vai ficar enorme, então não é o ponto hoje. Mas ela teve o marco em 1517, embora tenhamos os pré-reformadores e pessoas que sempre tenham combatido, né, as heresias na igreja. De forma que em 1517, então, Lutero pregou lá as teses, né, e houve essa cisão. Então foram separados os protestantes, que hoje somos nós, os evangélicos, e os católicos. E, na verdade, né, esses reformadores, eles queriam realmente reformar a Igreja Católica, a Igreja Universal, de forma que ela pregasse a palavra de Deus, mas eles não conseguiram, né? A gente sabe que muitos foram queimados, torturados, enfim, mas Deus permitiu, né, então, que Lutero instituísse lá as suas teses e aí aconteceu essa separação e hoje nós temos uma igreja protestante que prega a palavra genuína. Infelizmente, sabemos que depois da reforma, dentro da igreja protestante também, muitos distorceram o evangelho e ainda distorcem com os mais diversos fins, mas normalmente é para conseguir poder, para conseguir dinheiro e conseguir glória nessa terra. As pessoas esquecem que existe uma vida eterna e que a gente vai colher tudo que a gente plantou e ainda vai ser responsável por aqueles que a gente desviou do caminho. Então, muito cuidado. Então, desde que Jesus subiu aos céus, a igreja, né, foi instituída e desde lá
grupos se formaram, né? Tem aquela palavra bem clássica, assim, de Paulo, dizendo que uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são dos apóstolos, de Apolo, desculpa, e outros que são de Jesus. Então ali já havia uma divisão clara. A gente não é de homem nenhum, a gente é de Deus, a gente é de Jesus, foi a Cristo que a gente aceitou. Então nós temos que lembrar que nós somos parte do corpo de Cristo, tá? Também tinha os judaizantes, que eram aqueles que queriam que os gentios, né, as gentes de outros povos, se circuncidassem e cumprissem a lei para serem salvos. Só que a gente sabe que a salvação não é pela lei, como eu falei, é pela graça, né? Enfim, tinha muitos grupos aqui, citam alguns, a gente sabe de outros, né? Os gnósticos, os ebionitas, apolinarianos são os que estão citados aqui. Cada um ali com a sua heresia, diz ali no nosso texto da lição. E os apóstolos, eles combatiam isso, né? Eles procuravam ensinar a verdade. E eu penso que o correto é que a gente também vá a esses que estão pregando o evangelho falso e alerte eles, né? Para que se convertam. Se não converterem, daí a gente se afasta, que é o que a palavra nos ensina. Mas eles, na sua grande maioria, negavam a existência de Cristo, ou que Cristo era homem e era Deus, ou diziam que era só homem, outros diziam que era só Deus, que ele foi um ser criado, que ele não era coexistente com Deus lá no princípio. Então, doutrinas claramente antibíblicas. E o que me chama a atenção aqui, eu quero alertar vocês, é que muitas vezes não são coisas tão claras, né? Eles seduzem as pessoas com ensinamentos errados, enganosos, mas de uma forma sutil, né? Com algo que parece verdade, mas não é, né? Tem uma capa de amor, mas na verdade é maldade, é ensino torpe, é coisa vinda do inferno. Então tenham muito cuidado com isso. Se não está na palavra, e pior, se contradiz a palavra, vai para a palavra. Leia, pede direção do Espírito Santo, interpreta e segue a palavra de Deus e não os ensinamentos do mundo. Então aqui fala que depois da reforma, né, tópico 2.3, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, surgiram muitas denominações evangélicas. E no início aconteceu por não haver consenso em algumas diferenças teológicas, como eu comentei ali, calvinistas, arminianos e outros assuntos também, e também como a diversificação litúrgica, né, dos rituais do culto. Então, as questões do batismo, uns diziam que tinha que batizar quando nasceu, outros queriam batizar quando a pessoa entendia, né? A questão da Santa Ceia, a forma como ela é administrada, então acabaram surgindo divisões dentro da igreja, né? Os batistas, os luteranos, depois ainda os anglicanos, porque o interesse do rei que queria se divorciar e na igreja luterana não podia, ele criou a igreja anglicana. Então, há vários motivos para essas cisões, a gente só precisa estar atento que aquele lugar em que nós vamos escolher servir a Cristo, ele obedeça a palavra. Às vezes a gente está servindo uma igreja e se muda, ou acontece, né, algum outro problema, a igreja fecha, e a gente precisa procurar um outro lugar, e às vezes próximo da nossa casa, de forma que a gente possa ir, a gente pode ter que mudar de denominação, e eu já vi isso acontecer. Inclusive eu conheço pessoas que começaram a frequentar uma determinada igreja, que era próxima da sua casa, e aí viram que ali tinham doutrinas que não eram bíblicas, e aí eles saíram e foram para outra. Então, a gente precisa conhecer a palavra, conhecer a verdadeira sã doutrina. Doutrina é palavra, né? Costumes são outra coisa, mas a gente precisa viver de acordo com a palavra. E as interpretações erradas se dão muitas vezes porque as pessoas não sabem ler a Bíblia. Elas acham que estão tirando ali um ensinamento para si, mas elas estão lendo
de uma forma equivocada. Então, eu tenho um livro, se não me engano, o nome é Entendes o que Lês, que ensina como a gente deve ler cada tipo de livro. O livro poético, o livro histórico, o livro profético. Então, assim, a gente precisa entender como se estuda a Bíblia para que isso não aconteça conosco também. Então, Cristo edificou a igreja sobre ele. E a gente precisa respeitar, assim, os ensinamentos que a gente recebe, as doutrinas e até os costumes da nossa igreja. Se nós queremos servir naquela igreja, nós temos que adotar o sistema daquela igreja, né? Como diz o pastor Claudemir, é como se fosse um clube. Quando tu vai lá e compra o teu título, tu assina e tem aquelas regras. Se tu quer permanecer, então procura seguir a risca, e se há algo que tu não concorda, tu pode com certeza questionar. Mas o correto é que tu siga, né, ali o ensinamento da tua igreja, para que tu não seja achado em pecado. Então, a igreja mesmo de Cristo, ela não pode ser afetada por dissensões. Tenha nomes diferentes, mas tenha o mesmo espírito, o mesmo propósito, seja corpo, entendendo que cada um foi criado com um propósito, como a gente já viu, né, para a edificação da igreja. Então, aqui também fala de 1 Coríntios 12, onde fala dos dons espirituais. Leiam, que é importante a gente entender isso. E leiam muito a palavra, procurem pregadores, ensinadores dentro da tua igreja, com teu pastor, com teu líder, com os teus pais. Procurem entender que é a doutrina sã para a tua vida e obedece e vive de acordo com ela, para que não venhas ser achado em falta por Jesus. A nossa conclusão nos diz que a igreja de Cristo não é uma denominação, nenhuma delas, né? Ela consiste na unidade espiritual de todos aqueles que recebem verdadeiramente a Jesus como Senhor e Salvador, tornando-se membros do seu corpo. Então, a gente já falou sobre isso antes. Igreja não é placa, igreja é coração voltado para Cristo, mente que segue a Jesus e professando Ele como nosso Senhor e Salvador. Nem todos os que se dizem crentes e congregam em uma igreja ou outra, eles são parte da igreja de Cristo. Mas quem vai separar o joio do trigo é Deus. Então isso não cabe a nós. A gente precisa viver a verdade, proclamar a verdade, procurar viver em paz conforme for possível e aguardar o grande e glorioso dia em que o Senhor vai levar a sua noiva exclusiva para estar com Ele. É isso, que Deus abençoe a todos, um bom domingo, fiquem com Deus, um grande abraço, se cuidem que logo a gente esteja junto de novo. Paz e Senhor.